Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E nesse vídeo estarei contando mais uma pequena história sobre lobisomens. Mas antes vamos para o anúncio do produto patrocinador desse canal. Lobisomem Casos Reais mostra a aparição desse monstro nos 23 estados da Federação, nos 23 estados do Brasil. Este é um curso de criptozoologia que dá direito a um certificado de conclusão. Curso de criptozoologia lobisomem, casos reais. Pois muito bem, voltando ao tema do vídeo de hoje, que é mais uma pequena história sobre lobisomens. Ela é pequena mesmo, mas é muito interessante. Eu extraí essa história deste livro aqui, Lobisomens, ok? O autor é o Sabine Baring-Golds. Ele era um padre, já faleceu. E não foi ele que viu esse lobisomem, na realidade. Esse lobisomem foi visto por um dos moradores de um pequeno povoado, onde ele estava. Ele tinha ido fazer um trabalho nesse povoado, e ele teria que sair desse povoado para um outro, mas para chegar nesse outro povoado ele teria que andar quilômetros e quilômetros por dentro de um pântano sombrio, macabro, sinistro. E as pessoas naquele povoado aonde ele estava diziam que um certo lobisomem assombrava aquela região, aquele pântano, aquela região pantanosa. E bom, antes dele fazer o percurso, ele se apoderou de um pedaço de pau bem grande, espesso e pesado. E antes de iniciar a sua jornada a pé, porque ele fez essa jornada a pé, esse mesmo senhor que morava nesse povoado, nesse pequeno povoado que ele estava, contou uma história de um certo conhecido dele que tinha uma pequena residência afastada do povoado e que sempre no final da madrugada ele subia uma colina para ir em direção ao local onde ele deixava as suas criações, ovelhas, carneiros, esse tipo de coisa. E bom, esse sujeito que morava nessa casa isolada e distante desse povoado, ele sobe a colina nesta madrugada, neste final de madrugada em questão, e como era uma subida muito penosa, ele subia com aquele esforço. Ele vinha carregando alguns instrumentos de trabalho, dentre eles uma foice, e ele vinha subindo com aquela dificuldade, olhando para o chão. Em determinado momento, quando ele está próximo do topo da colina, no topo da mesma, bem acima, no topo da mesma, ele vê o lobisomem. Ele disse que era uma criatura monstruosa, na forma de um lobo, gigantesco. Ele era maior do que um lobo, estava na posição quadrúpede, era maior do que um lobo e mais corpulento do que um lobo. A cabeça era muito grande e as mandíbulas eram monstruosas. A boca dele estava aberta, a língua estava para fora, certo? Ele respirava de forma pesada, a respiração era pesada, era uma respiração forte, e ele babava muito, com a língua de fora. Os olhos dele brilhavam na madrugada, era aquele brilho amarelado, parecia duas tochas de fogo, era amarelado. Então, quando ele viu aquilo, ele saiu recuando, ele voltou recuando, ele andava recuando e sem dar as costas para a criatura.
Até que em um certo ponto ele passou a correr e olhar para trás, correr e olhar para trás. Em um determinado momento ele não viu mais a criatura no topo da colina. E bom, essa é toda a história. Depois de contar essa história, o Sabine Baring-Gould, ele faz o seu trajeto, segundo ele, sem medo nenhum de encontrar o lobisomem, porque ele diz que não acredita na criatura, acha que tudo é uma lenda, mas de qualquer forma, de forma incoerente com toda a história, ele vai armado durante o percurso, apesar de não acreditar em lobisomens. Imagine se ele acreditasse. Bom, essa é toda a história, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Lobisomem, o livro dos licantropos, é um curso de criptozoologia que fala da aparição desse monstro nas mais diferentes áreas do planeta, bem como a diferença entre a licantropia mística e a licantropia científica. Lobisomem, o livro dos licantropos, dá direito a um certificado de conclusão de curso.